nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor dos trópicos alimenta e perfuma assembleias espirituais sob as vistas amorosas do Senhor. Abençoam praias claras e florestas bravias. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelo espaço ilimitado. Louvando o artista inimitável, matemático supremo de todos os sóis, de todos os mundos. A bandeira das quinas desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantar a Jesus, a árvore do seu amor e da sua piedade. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelo espaço ilimitado, louvando o artista inimitável, matemático supremo de todos os sóis, de todos os mundos. A bandeira das quinas desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantar a Jesus, a árvore do seu amor e da sua piedade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos
Mais uma vez, a sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, a Rádio Web Fraternidade, o Centro Espírita Chico Xavier de Santos, onde estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, o nosso irmão, nosso professor, nosso amigo, Tassiro Rangel. Seja bem-vindo, Tassiro. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. Boa noite, amigos todos que já estão aqui. Nossa, eu estou vendo todo mundo aqui. A Sueli, Valéria, bastante Marconi, gente hoje. Marlene, Antônio Alberto, Suzy. Nossa, está todo mundo. A Dinar, o Cadinha, a Luciana. Cadinho. Muito bom. Marcondes. Muito bom, está todo mundo aqui conosco. Muito bom mesmo. Muita paz para todos. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo para ver mais um capítulo das comparações, das analogias que o André Luiz faz com os recursos da ciência e da tecnologia, com os recursos da mediunidade. Muito bom. Muito bom. Então, meus amigos, muito boa noite. Né? O professor Otacílio vai fazer a nossa prece inicial. Professor, pode ser? Vamos lá. Então, procuremos nesse instante unirmos os nossos pensamentos e os nossos corações numa vibração em sintonia. Todos nós pensando em Jesus, pensando em Deus, buscando as forças superiores da vida, que sempre flui para todos nós aqui no nosso planeta, amparados por amigo tão generoso, nosso governador planetário, querido Mestre Jesus, a fim de que possamos, irmanados, podemos aprender um pouco mais das lições espirituais trazidas pela generosidade dos espíritos bondosos, do nosso querido amigo André Luiz, e através da mediunidade desses dois amigos também que se dedicaram ao trabalho espiritual, Chico Xavier e Valdo Vieira, que possamos compreender com profundidade cada vez mais esses ensinamentos, para que possamos utilizá-los em nosso benefício através dos esforços que devemos fazer para melhorarmos a nós mesmos, procurando o caminho da nossa evolução. Ampara-nos, Senhor, para que sejamos aprendizes de Teu Evangelho, para que possamos irmos aprendendo, desenvolvendo os nossos recursos, para podermos ser instrumentos de Teu amor, em benefício de todos os nossos irmãos que mais necessitam. Que as Tuas bênçãos, Senhor, se façam entre nós agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá, Otacílio. Hoje, analogia de circuitos, capítulo 7. Isso mesmo, capítulo 7. Nós hoje vamos só mostrar o texto e vamos aqui explicar o texto, porque esse capítulo é uma continuidade dos outros, onde ele agora vai fazer analogia de circuitos, né? Não só circuito elétrico, mas circuito hidráulico e o circuito mediúnico. Então, vai fazer uma comparação a esses três processos, para mostrar, né, que há uma semelhança, né, em cada um deles, mas que as características especiais de cada um é própria do mecanismo, do processo em que nós estamos acompanhando e estudando. Então, a primeira coisa que ele faz é definir, nesse capítulo, a velocidade do sinal elétrico.
Aqui há duas coisas muito importantes para a gente entender no sinal elétrico. Então, vamos ler para que a gente possa compreender. Então, ele chama isso aqui de velocidade elétrica, nessa primeira parte. Aí a Ana mostrou muito bonitinho isso no nosso vídeo, né, com fluxo de correntes diversas, corrente de água, corrente de linhas, né, corrente de elétrica com fios, para a gente ter uma ideia desse processo. Então, ele começa dizendo o seguinte: estudemos ainda alguns problemas primários da eletricidade para compreendermos com segurança os problemas do intercâmbio mediúnico. Sabemos que a velocidade na expansão dos impulsos elétricos é semelhante à da luz, ou seja, de 300 mil quilômetros por segundo. É muito interessante ele dizer isso. Imagina, por exemplo, que a gente tem um circuito elétrico, não é? Onde a gente tem um gerador de energia elétrica, tem um fio que sai do polo positivo do gerador, passa, por exemplo, numa lâmpada e volta para o polo negativo do gerador. O gerador pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser uma tomada elétrica que está ligada na usina, não tem importância. Mas quando a gente liga o interruptor, imediatamente a gente vê a luz. Esse imediatamente é porque quando a gente liga o interruptor, os elétrons que estão no fio condutor, que é um fio de cobre, geralmente, se movem como um todo, num fluxo. É semelhante o que acontece também num cano cheio d'água, não é? Que você abre uma torneira, a água flui imediatamente, mas a água que está fluindo não é a água que está ligada à caixa d'água, é a água que está na extremidade do cano. Mas uma água, as moléculas de água lá da caixa d'água, que está num nível mais alto, empurra todas as moléculas de água até que aquilo anda como um bloco, como um fluxo de água. Então, a corrente elétrica também é assim. O fio condutor tem elétrons que podem se mover. Então, quando a gente liga a chave, todos os elétrons começam a se mover. Então, os elétrons que estão saindo do gerador, que entra no fio, vai demorar um tempo relativamente longo para chegar na lâmpada. Mas os elétrons que estão no fio, que está ligado diretamente na lâmpada, já flui dali mesmo como um todo. Tá certo? Então, tem um fluxo de carga elétrica de elétrons que vai, então, passar na resistência da lâmpada, se ela for uma lâmpada de resistência, e fabricar com a colisão a luz. E a gente vai ver a luz imediatamente. Então, o sinal elétrico se propaga com a velocidade da luz, porque é um sinal de natureza elétrica. E os sinais elétricos viajam com a velocidade da luz. Todas as ondas eletromagnéticas viajam com a velocidade da luz, qualquer que seja a frequência. E na lâmpada, no circuito que a gente liga, também o sinal elétrico, quer dizer, a informação de que elétrons podem mover porque tem uma diferença de potencial, eles começam a se mover como um todo no fio. Tá certo? Então, essa velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo. Mas, se a gente acompanhar os elétrons que saíram da bateria ou do gerador, quer dizer, se a gente pintasse um daqueles elétrons e ficasse acompanhando ele vai demorar a chegar até a lâmpada, porque ele vai ter que percorrer todo o caminho do circuito elétrico. Então, a velocidade da corrente é diferente da velocidade do sinal elétrico. A velocidade da corrente depende da qualidade do condutor. Então, um condutor que tem uma resistência baixa,
ele permite um fluxo de elétrons com a velocidade relativamente alta. Mas, por exemplo, se você mudar o fio, em vez de usar um fio de cobre, usar um fio de alumínio, o alumínio é menos condutor, é um bom condutor, mas é menos condutor do que o fio de cobre. Então, a velocidade de arraste dos elétrons vai ser menor no fio de alumínio do que no fio de cobre. Tá certo? Se eu usar um fio de ferro, então, a velocidade vai ser muito mais baixa, porque o ferro é um mau condutor. Ele conduz a corrente elétrica, mas é mau condutor. Certo? Tem uma resistência grande. Então, aqui ele vai explicar isso. Ele começa dizendo: sabemos que a velocidade na expansão dos impulsos elétricos, do sinal elétrico, é semelhante à da luz, ou de 300 mil quilômetros por segundo. Mas é fácil entender, assim, que se estendermos um condutor, qual o fio de cobre, numa extensão de 300 mil quilômetros, e se numa das extremidades injetamos uma certa quantidade de elétrons livres, um segundo depois, após a mesma quantidade de elétron que entrou no começo do fio, vai sair no fim do fio, a mesma quantidade de elétrons livres, não é? Verterá na extremidade oposta. Entretanto, devemos considerar que a velocidade dos elétrons depende dos recursos imanentes da pressão elétrica, da diferença de potencial, e da resistência elétrica do elemento condutor, como acontece a velocidade de uma corrente líquida, que depende da pressão aplicada e da resistência do encanamento. Então, é a mesma coisa que acontece num e no outro. O fluxo da água, tá certo? Tem uma velocidade determinada. E depende essa velocidade da altura da caixa d'água e também da grossura do cano. Tá certo? Então, a gente sabe disso, né, porque a gente conhece todas as físicas dos fenômenos hidráulicos e também dos fenômenos elétricos. Mas é interessante que a continuidade da corrente é dada exatamente porque você tem um conjunto, né, de água, o cano já está cheio quando você abre a torneira, ou o condutor já tem todos os elétrons disponíveis para se mover como um conjunto, como um todo. Então, ele fala isso, explica isso na seção seguinte, chamada continuidade de correntes. Vamos ler para a gente compreender. Compara-se vulgarmente a circulação da corrente elétrica num circuito fechado, na base do gerador e dos recursos que encerram a aparelhagem utilizada, ao curso da água em determinado setor de canalização. Aqui os recursos de aparelhagem é o gerador, a lâmpada, a chave de interrupção, e pode ter outros elementos elétricos no meio do caminho, um ventilador, o que seja. Não é? Mas é semelhante ao curso da água numa canalização. Vamos dar um exemplo para isso, tá certo? A gente pode seguir um rio. As águas de um rio, não é? Quando não tem declive, o declive do leito do rio é pequeno, ele corre mansamente, a velocidade da água é lenta. Mas quando encontra uma queda, por exemplo, como se fosse quase uma cachoeira, uma caída muito grande, então a gente vê que a água circula muito mais rápido, tá certo? Então, vocês vejam que a velocidade de circulação da água depende do desnível, né, da fonte da água, e depende também da largura do canal, porque se o canal do rio é mais largo ou mais estreito, a água corre mais depressa ou mais devagar. Isso é equivalente a dizer se o condutor tem mais resistência ou menos resistência. Ele está falando isso porque depois ele vai fazer uma analogia disso com o fluxo
não é mediúnico, com a corrente mediúnica, que ele vai chamar de corrente mediúnica. Aí ele tenta explicar isso dizendo o seguinte, não é? Acontece que reduzida quantidade de elétrons produz corrente de força quase imperceptíveis, à maneira de apenas algumas gotas d'água que, arrojadas no bordo do encanamento, não conseguem formar senão um curso fraco e imperfeito. Mas se o cano estiver cheio, aí as gotas d'água que entram lá na frente empurra todo o conjunto de água para sair as gotas d'água rapidamente no final. Assim como se faz necessária uma corrente líquida em circulação e massas constantes, é imperioso se façam cargas de bilhões de elétrons por segundo para que se mantenha a produção de corrente elétrica de valores contínuos. Isto é, o fio condutor tem que oferecer uma quantidade imensa de elétrons livres que pode circular nele para poder fazer o fluxo de elétrons de forma continuada. Então, é semelhante os dois circuitos, o hidráulico e o elétrico. E aqui é importante a gente dizer que nesses circuitos, as correntes elétricas ou hidráulicas de água está transportando matéria. Ou transporta elétrons, que tem massa e carga, ou transporta no circuito hidráulico, transporta moléculas de água. Tá certo? Então, tem um transporte de material. A gente vai ver que, no caso do fluxo mediúnico, ele não transporta matéria nenhuma, só transporta informação energética, energia mental. Então, a gente vai fazer ele vai fazer uma comparação disso para a gente entender a analogia. Então, agora ele põe uma seção onde ele vai fazer essas comparações, que ele chama de expressões de analogia. Analogia é comparação, tá certo? Então, ele vai fazer expressões de comparação. Aplicando os conceitos expendidos atrás, nos circuitos de corrente de água e corrente elétrica, aos nossos estudos da mediunidade, recordemos a analogia existente entre os circuitos hidráulico, elétrico e mediúnico nas seguintes expressões. O curso d'água, o fluxo de água, o fluxo de carga elétrica e o fluxo de energia mental, que é a corrente mediúnica. Então, vamos comparar curso d'água com fluxo elétrico com corrente mediúnica. A pressão hidráulica, a pressão é a diferença de nível de energia, que vai fazer a pressão ser alta. No circuito elétrico, a diferença de potencial elétrica é a voltagem da bateria, da pilha, ou a voltagem do nosso circuito elétrico, 110 ou 220. Tá certo? Então, diferença de potencial elétrico, que vai determinar o fluxo de corrente elétrica. E no caso do circuito mediúnico, é a sintonia mediúnica. Então, o que mantém o fluxo de energia mental é a sintonia mediúnica. O que mantém a corrente hidráulica é a pressão hidráulica. O que mantém a corrente elétrica é a diferença de potencial elétrico. Então, ele está fazendo comparação entre os três tipos de coisa. Então, o que faz o circuito mediúnico existir? Sintonia psíquica. Isto é, o espírito que vai comunicar quer e o espírito do médium aceita continuamente. Então, quando tem sintonia entre os dois, flui pensamento, ideia e sentimento do espírito comunicante para o médium, que vai traduzir esse sentimento e essa ideia para aqueles que estão participando e assistindo à reunião mediúnica. Muito bem. C. Obstáculos na intimidade do encanamento. Por exemplo, uma sujeira, um encanamento, uma bolha d'água,
forma uma bolha de ar, por exemplo, dentro do encanamento, ele não deixa o fluxo de água circular, tem que tirar aquela bolha de ar. Então, esses obstáculos criam uma resistência ao fluxo da água. As resistências elétricas do circuito faz o processo de obstáculos à passagem da corrente elétrica através dos condutores. Então, o mau condutor tem uma resistência elétrica alta, então a corrente tem dificuldade de passar. E no caso mediúnico, o que oferece obstáculos à comunicação, à resistência à comunicação, são as inibições ou desatenções do médium, dificultando o equilíbrio no circuito mediúnico. Veja só. Então, a gente precisa do fluxo mediúnico, que é o fluxo mental, que é feito porque existe sintonia psíquica, mas se o médium fica meio desatento ou tem inibições, ele dificulta o equilíbrio no circuito mediúnico e pode fazer difícil a comunicação ou até mesmo interromper. Item D. Para que o curso da água apresente pressão hidráulica uniforme, superando a resistência de atrito, é necessário o concurso da bomba ou a solução do problema de nível. Então, ou você põe uma bomba de água, ou você estabelece uma diferença de nível suficientemente grande para ter o fluxo de água. Para a corrente elétrica se manter com intensidade invariável, equacionando os impositivos da resistência elétrica, é imprescindível que o gerador assegure a diferença de potencial, nutrindo-se, dessa maneira, o movimento elevado das cargas elétricas conforme as aplicações da força elétrica. E no caso mediúnico, para que se garanta a complementação do circuito mediúnico com a possível anulação das dificuldades de intercâmbio, deficiência de intercâmbio, é preciso que o médium ou os médiums, em conjunção, aqueles que estão em sintonia, para determinada tarefa, se consagrem de boa mente à manutenção do pensamento constante de aceitação ou adesão ao plano da mediunidade, da entidade ou das entidades da esfera superior, que se propõem a utilizá-los em serviço de elevação e socorro. Então, veja, para o fluxo mediúnico continuar, ter continuidade, é preciso da manutenção do pensamento constante de adesão ou de aceitação do médium em relação às entidades, um espírito ou alguns espíritos, no processo de comunicação. Tá certo? Então, é preciso que os médiuns de boa vontade, né, de alegria, de coragem, de bom ânimo, mantenham o pensamento constante de aceitação ou adesão. Tanto quanto lhes seja possível, devem os médiuns alimentar esse pensamento ou recurso condutor, sempre mais enriquecido dos valores de tempo e condição, sentimento e cultura, com o alto entendimento da obra de benemerência ou educação a realizar. Isto é, as pessoas que fazem parte do grupo mediúnico têm que estar conscientes de que o pensamento constante de adesão, a sintonia e a boa vontade de servir, com o esforço do entendimento da importância da comunicação, da reunião mediúnica, do trabalho de auxílio, e, ao mesmo tempo, com o aumento da capacidade de entendimento e de sentimento e cultura, a gente, então, vai ter os ingredientes necessários para não colocar impedimento ao processo mediúnico. Viram como é importante?
como é a responsabilidade daqueles que participam de um grupo mediúnico. Então, agora ele vai falar da necessidade de sintonia. Não se veja em nossas assertivas, nossas afirmações, qualquer tendência à inutilização da vontade do médium, com evidente desrespeito à personalidade humana inviolável em seu livre arbítrio. Isto é, o médium tem que usar a sua vontade e, com livre arbítrio, livre escolha, participar do grupo mediúnico com responsabilidade. Anotamos, simplesmente, as necessidades da sintonia no trabalho das inteligências associadas para fins enobrecedores, porque, em verdade, os médiuns trazidos ao serviço de reflexão do plano superior, quer nas obras de caridade e esclarecimento, quer nas de instrução e consolo, precisarão abolir tudo que lhes constitua preocupações extras, tanto no que se refere à perda de tempo, quanto no que se reporta a interesses subalternos, menos dignos, menos interessantes da experiência vulgar, sustentando-se por esforço próprio e não por exigência dos espíritos benevolentes e sábios, em clima de responsabilidade, alegremente aceita e de trabalho voluntário na preservação e enriquecimento. Um minutinho só, por favor. Oi, eu estou ocupado. Pode ligar daqui 1 hora? Desculpe, o telefone tocou aqui, é um parente meu. Mas depois ele liga, não tem necessidade. Então, vamos lá, não é? Tem que manter, então, nesse trabalho, né, a preservação e o enriquecimento de todos os agentes condutores. Ah, meu Deus. Um minutinho só, gente, desculpem. Vamos pegar o fio da meada de novo aqui. É que eu estou sozinho em casa, então não tem ninguém para atender o telefone por mim. Me desculpem. Vamos lá. Então, vamos ler de novo. Anotamos simplesmente as necessidades da sintonia do trabalho das inteligências associadas para fins enobrecedores, porque, em verdade, os médiuns trazidos ao serviço de reflexão do plano superior, quer nas obras de caridade e esclarecimento, quer nas de instrução e consolo, precisarão abolir tudo que lhes constitua preocupações extras, tanto no que se refira à perda de tempo, quanto no que se reporta a interesses subalternos da experiência vulgar, sustentando-se por esforço próprio, vontade própria do médium, dos participantes, e não por exigência dos espíritos benevolentes e sábios. Quer dizer, tem que ter uma participação, uma decisão pessoal nossa. E essa decisão em clima de responsabilidade, alegremente aceita, e de trabalho voluntário na preservação e enriquecimento dos agentes condutores da sua vida mental, no sentido de valorizar a própria cooperação com fé no bem e segura disposição ao sacrifício no serviço a efetuar-se. Então, não há como o médium ser uma pessoa puramente mecânica na reunião. A fenomenologia da comunicação pode ser relativamente mecânica, no sentido de fluir, não é, com os recursos do corpo físico, mas a participação efetiva da mente, do coração, do sentimento do médium ou dos participantes da reunião é de fundamental importância que seja por conta da própria escolha daqueles que participam da reunião. Portanto, é um compromisso.
Naturalmente, estudamos no presente registro a mediunidade em ação construtiva e não o fenômeno mediúnico, suscetível de ser identificado a cada passo, inclusive nos problemas obscuros da obsessão. Quer dizer, ele está chamando a atenção aqui para os valores que garantem uma reunião mediúnica de qualidade espiritual, moral. Certo? Então, é muito importante isso. Detenção de circuitos. Cabe considerar que as analogias de circuitos apresentadas aqui são confrontos portadores de justas limitações, quer dizer, são analogias com deficiências, porquanto, na realidade, nada existe na circulação da água que corresponda ao efeito magnético ou elétrico da corrente elétrica, como nada existe na corrente elétrica que possa equivaler ao efeito espiritual no circuito mediúnico. São três coisas distintas, mas do ponto de vista dos elementos que fazem a corrente elétrica, a corrente de água e a corrente mediúnica, eles têm elementos parecidos, semelhantes. Isso é importante para a gente entender que o André Luiz está fazendo comparações. Recorremos, diz ele, às comparações em foco apenas para lembrar aos nossos companheiros de estudo a imagem de correntes circulantes. Recordando ainda que a corrente líquida, comumente vagarosa, a corrente elétrica, muito mais rápida, e a corrente mental, ultra rápida, pode ser adaptadas, controladas, aproveitadas ou conduzidas, não podendo, entretanto, suportar indefinida armazenagem ou detenção, sob pena de provocarem o aparecimento de charcos, explosões e rupturas, respectivamente. Aqui ele está dando uma informação interessante, não é? Se você, não é, deixa o cano, não é, entupindo e tal, o fluxo de água vai deixar de circular. Se tiver sujeira no cano, a água vai sair suja. A corrente elétrica, se tiver más ligações no circuito, pode dar curto-circuito, pode fazer, não é, aquecer os condutores e fazer queimadura, pode até iniciar um incêndio numa casa. Então, é preciso que a gente compreenda que tudo tem que estar funcionando direitinho. Ao mesmo tempo, no fluxo dos trabalhos do serviço mediúnico, os médiuns também precisam ter cautela com a utilização da mediunidade, não é? E se a pessoa que tem recurso da mediunidade se nega a participar de grupos de trabalho mediúnico, ele vai ficar sujeito à influência de espíritos menos felizes e que vai acabar criando dificuldades morais para a sua vida. Por outro lado, a conduta do médium também é importante, porque ele, se quiser ficar servindo a dois senhores, participando do trabalho espiritual de qualidade, mas, ao mesmo tempo, né, criando vícios, perdendo o equilíbrio emocional, utilizando de recursos que não são nobres para o processo de evolução, ele então também está sujeito à interferência de espíritos menos evoluídos que vão acabar criando dificuldades para ele. Então, não basta deter o recurso mediúnico, é preciso utilizá-lo de maneira conveniente. Daí a importância da doutrina espírita e do evangelho, que vai, não é, educar, vai ser elementos de educação para nós, a fim de que nós possamos utilizar dos nossos recursos mediúnicos a serviço do nosso próprio progresso espiritual. Muito bem. Finalmente, na última sessão, ele vai falar sobre condução das correntes e vai fazer usando essa analogia.
Na distribuição prestante das águas no circuito hidráulico, são necessários reservatórios de canais, represas e comportas em edificações adequadas. Na aplicação da corrente elétrica em circuitos correspondentes, não podemos prescindir, como na administração da força eletromotriz, da diferença de potencial da bateria, de alternadores inteligentes, estruturados para dosagem de correntes e voltagem diversa com a produção de variadas utilidades. Tocar um ventilador, aquecer uma água, usar num fogão, no forno elétrico, na lâmpada de energia elétrica, no ar-condicionado, enfim, em equipamentos organizados de maneira cuidadosa. E no aproveitamento da corrente mental, no circuito mediúnico, são necessários instrumentos receptores capazes de atender às exigências da emissão para qualquer serviço de essência elevada, compreendendo-se desse modo que a corrente líquida, a corrente elétrica e a corrente mental dependem, nos seus efeitos, da condução que se lhe imprima. Condução, no caso mediúnico, para o bem, ou para a frivolidade, ou para coisas que são desnecessárias para nosso progresso espiritual. Então, esse capítulo, ele faz a analogia dessas correntes, não é? Comparando as correntes hidráulicas, elétrica e corrente mediúnica. No próximo capítulo, no capítulo 8, nós vamos estudar um outro capítulo chamado Mediunidade e Eletromagnetismo. Então, vai ser também muito interessante, mas será na próxima reunião. Agora, vamos para a nossa conversação. Muito bom, professor. Já temos perguntas aqui já, né? O Cadinho, logo no começo da live, ele já colocou. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Seria em ondas emanadas por eles com a velocidade da luz ou para além destas? Nós já explicamos isso. Presta atenção, Ricardo. Onda mental não viaja com a velocidade da luz, viaja com a velocidade do pensamento, que é muito, muito, muito mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz é a velocidade das ondas eletromagnéticas, que são ondas materiais, que a gente consegue medir 300 mil quilômetros por segundo. Tá certo? Mas a velocidade do pensamento a gente não sabe medir, mas ela é muito, muito, muito mais rápida. Só para você ter uma ideia da rapidez, da velocidade do pensamento e da capacidade de transporte mental que os espíritos fazem no universo, porque um espírito pode se mover no universo com a velocidade do pensamento. Ele pode sair, por exemplo, lá de Sírios, como acontece com a Alcione no livro Renúncia, e vem para cá, para o sistema planetário solar, numa rapidez muito grande, em alguns poucos minutos. E a velocidade e a distância de Sírios para o nosso Sol é de 8,6 anos-luz. Quer dizer, enquanto a luz gasta 8,6 anos para sair lá de Sírios e chegar aqui, a Alcione saiu de lá e chegou aqui em alguns poucos minutos. Tá bom? Então, é velocidade do pensamento. A onda mental viaja com a velocidade do pensamento. Muito, muito, muito mais rápido que a velocidade da luz. Então, os fenômenos mediúnicos de comunicação mente a mente, espírito desencarnado, espírito encarnado, se estabelece no momento da sintonia. Sintonizou, funciona. E um espírito pode se comunicar de longe conosco, não precisa estar presente na reunião mediúnica. Pode fazer um processo de telementação, de projeção
mental. Nós vamos estudar no livro do André Luiz o processo de telementação também. Professor, só estava falando, eu estava aqui pensando, eu falei, será que os espíritos numa reunião mediúnica precisam estar presentes? Você já respondeu. Não precisa. O Diego Espírita Machado, ele coloca, mesmo na mediunidade inconsciente, é necessário que o médium tenha conhecimentos que vai intermediar, deve ter recursos capacitativos. Capacitivos, indutivos e, ao mesmo tempo, tem também resistivo. Tem as três facilidades e dificuldades, tá certo? Mas, olha, Diego, a mediunidade inconsciente não existe ao pé da letra. Vamos explicar isso. A gente chama de mediunidade inconsciente a mediunidade que o médium tem quando ele se emancipa perispiritualmente do corpo físico, num estado de sonambulismo, entra em contato com os espíritos, traz as informações dele para o corpo físico no processo sonambúlico, mas quando ele volta para o corpo, ele não lembra de nada. Então, a gente chama de inconsciente de maneira inadequada. Ele é mais um médium sem memória do fenômeno do que inconsciente. Porque quando ele está emancipado do corpo físico, com sua estrutura perispiritual, ele está consciente do que está acontecendo. Ele só não traz essa informação para as células neuronais do cérebro, por isso que ele não lembra. É semelhante aos nossos sonhos, que a gente não recorda quando acorda. Tá certo? Então, a gente, no mundo espiritual, quando a gente dorme, sai do corpo físico, a gente está consciente, como espírito semi-liberto do corpo. Mas quando a gente volta para o corpo, todas as informações que a gente teve no mundo espiritual, que entrou na nossa mente via perispírito, não precisa passar para o corpo físico, para a memória cerebral. Portanto, a gente acorda e não lembra. Então, mediunidade inconsciente não significa que o médium não tem que fazer todos os esforços mentais, psíquicos, de autocontrole, de estudo, de aprendizado, de autoeducação dos sentimentos, como qualquer médium, porque não há inconsciência do espírito, há inconsciência da memória física. Professora, a Diná fez uma pergunta. Médiuns que fazem mau uso da mediunidade seriam considerados maus condutores de energia? Com certeza. A gente pode fazer uma analogia, Diná, assim. O médium é uma espécie de cano, onde vai circular água que vem do espírito. Vamos supor, quando o trabalho é um trabalho moralmente elevado, a água que circula é limpa. Mas se o cano estiver sujo, sai sujo na saída. Então, esse é o médium mau. O médium bom se limpa por dentro para que o fluxo da água que vai circular por ele entre límpida e saia límpida. Tá certo? Essa é a diferença entre o médium bom e um médium desequilibrado. O Diego colocou outra pergunta, professor. O que aconteceria se um espírito de frequência mental mais elevada não baixasse seu padrão para interagir com alguém acostumado a vibrar em uma frequência menor? Sei que é impossível, pois os espíritos mais elevados não errariam tão grosseiramente, mas tem essa curiosidade. Quando os espíritos estão vibrando em frequência mais alta, nós não captamos. Simplesmente não há comunicação deles conosco. Para eles se comunicarem conosco, é preciso que eles
desçam ao nosso nível de percepção. Tá certo? Então, por exemplo, Jesus está vibrando sempre o bem para nós. A gente recebe só se a gente entrar em sintonia com ele, se a gente subir o nosso padrão vibratório. Tá certo? Então, depende muito mais de nós do que deles. Ele falou e depois deu a resposta também, né? Ele já sabia. A Ana Cinta perguntou: na telementação pode ocorrer a cura? Pode. Geralmente é mais difícil, porque no processo da cura, muitas vezes, os espíritos utilizam de recursos mais próprios também do corpo físico, né? De recursos anímicos ou da própria natureza viva, como os vegetais, para trazer recursos energéticos que possam beneficiar também o corpo físico. Então, nesse caso, é preciso que tenha um espírito que saiba fazer a manipulação desses recursos energéticos presente fazendo isso. Mas pode, na verdade, pode acontecer, sim. Um espírito superior pode fazer isso. A professora Algo colocou um assunto aqui. Ela colocou assim: há coordenadores de reuniões mediúnicas que admitem médiuns que nunca abriram o livro dos médiuns e nem os têm em casa. Acreditam em todas as comunicações sem analisá-las. Isso é verdade, Olga, mas são reuniões mediúnicas entregue a espíritos mistificadores, a espíritos galhofeiros, a pseudo-sábios, a espíritos enganadores, igualmente com as pessoas que, reunidas ali, não são sérias. Kardec, no Livro dos Médiuns, chama atenção para isso com contundência. Os espíritos sérios só vão para reuniões de homens, mulheres sérios, que levam a sério o trabalho mediúnico, levam a sério o conhecimento espiritual, levam a sério o esforço para serem moralmente melhores. E agora, professor, o Cadinho colocou: especula-se erroneamente que André Luiz foi Carlos Chagas, pelo que o ministro Clarence fala de sua atuação de médico na Terra em natureza e tempo de trabalho que não condizem com o do cientista. Isso mesmo, Ricardo, mas é assim mesmo. Tem gente que acha, porque como o espírito está num processo de regeneração no mundo espiritual, como é o caso do André Luiz, que ele tem que ser uma pessoa importante da Terra. E não nada a ver, tem nada a ver. Quando a gente lê o livro Renúncia e vê o bem que fez o espírito Alcione, não é? A gente fica admirado. No entanto, Alcione trabalhou pura e simplesmente num grupo familiar e não ficou conhecida internacionalmente, nem nacionalmente, nem na França ela ficou conhecida. Ela ficou conhecida daqueles que convivem com ela só. Então, um espírito bondoso, um espírito elevado, pode ficar anônimo na vida terrena. E muitos são anônimos na vida terrena, trabalhando em grupos pequenos, recuperando espíritos que precisam deles, e sem adotar essa tal importância que o homem aqui quer dar para os espíritos no mundo espiritual e que eles não querem ter. Que o André Luiz, se ele escondeu a identidade dele, é porque ele não quer ser reconhecido. Por alguma razão, talvez até por razões, né, de sentimentos menos dignos dele, porque ele conta no livro as falhas, os erros que ele cometeu, não é?
Ele fala, ele mostra para a gente isso. Nosso lar está cheio de revelações da personalidade de André Luiz na vida física. Um encontro com Silveira, que foi uma pessoa que o pai dele maltratou e ele apoiou o pai, o André Luiz. O caso da empregada dele, que ele sexualmente aproveitou dela quando era jovem, tá certo? Do caso dele de perder, não é, os cuidados com o corpo físico e morrer com câncer, considerado, portanto, como um suicídio. Então, vejam, mas a gente quer que ele seja o Carlos Chagas, quer que ele seja o médico famoso do Brasil. Não necessariamente precisa ser. Então, essa especulação sobre a identidade de um espírito que não quer se dar a conhecer é um desrespeito. Já entrou até na outra pergunta. Eu vou pular uma pergunta aqui da Elaine, depois a gente volta, mas já entrou na pergunta dele também, ó. Do Cadinho. Ainda temos, por cultura religiosa, reconhecer os benfeitores com o nome de santos e pessoas ilustres para dá-los importância em nossas vidas? Pois é. Isso aí é exercício do orgulho e da vaidade projetada nas outras pessoas. A gente não tem o direito de fazer isso. Então vamos agora à pergunta da Elaine Miranda. Um espírito pode participar de várias reuniões mediúnicas em locais diferentes ao mesmo tempo? Na verdade, eles podem, porque eles podem irradiar para mais de um lugar, mas só os espíritos mais evoluídos são capazes de fazer isso, tá certo? Mas, geralmente, quando o espírito é evoluído, ele tem e trabalha com uma quantidade grande de espíritos auxiliares. Por exemplo, Bezerra de Menezes tem uma equipe de mais de 10 mil espíritos trabalhando com ele aqui no Brasil. Então, ele, às vezes, é solicitado em mais de um grupo mediúnico, mas quem atende por ele são seus auxiliares, porque não há necessidade dele estar presente em todos os lugares que está sendo solicitado. Então, a gente também tem que compreender isso. Professor, tem uma colocação aqui da Maria Lúcia Barbosa. O segredo é educarmos o pensamento. Penso que André Luiz se dedica a fazer com que entendamos isso. Entender até entendo, mas na prática o pensamento muda muito rápido. É verdade, Maria Lúcia. A gente ainda tem uma indisciplina mental dolorosa. Mas a gente vai devagarzinho aprendendo com o exercício da meditação, o exercício da concentração na reunião mediúnica, não é? A gente pode fazer esses exercícios no nosso lar, nos momentos livres que a gente tem, né, onde a gente pode ficar só, a gente pode fazer esses exercícios de concentrar numa coisa só, de fazer meditação, não é? E isso nos ajuda a ir disciplinando devagarinho o nosso pensamento. Professor, o Diego colocou outra pergunta aqui. De encarnado para encarnado, a diferença de potencial ou sintonia, também não captaríamos as ondas quando o padrão é muito diferente, mesmo com a interferência das energias mais densas? Porque, na verdade, Diego, quando duas pessoas estão distantes uma da outra, elas se comunicam, se não está usando nenhum recurso da mídia, se comunicam pelo pensamento. Eu, por exemplo, quando eu penso numa filha minha que mora lá em Vitória, ela pode receber o meu pensamento também. Ela pode estar em sintonia, e já aconteceu isso algumas vezes. Às vezes eu penso nela e ela pega, daí um pouquinho ela liga por telefone: oi, pai, tudo bem? Estava com saudade. Isso acontece algumas vezes entre diferentes pessoas na Terra. É possível. O corpo físico não nos atrapalha a comunicar com aqueles que a gente tem afinidade e com aqueles, às vezes, espíritos perturbados que a gente se afina com eles pela nossa má conduta também.
Tem gente que só arranja amigo encrenqueiro. Aí você vai olhar, ele também é encrenqueiro. Os afins se atraem. Professor, os Amigos do Bem colocou: médium que passa sobre um manancial de água pode especificar com grande exatidão, pois fonte de água emite radiação de ondas eletromagnéticas que o SNC sensibilizado percebe. Aí ele coloca, continua, né? Vou colocar aqui. Pode pôr? Pode. Não é fascinante pensar o quanto ainda não sabemos sobre a água na qual que a gestação estamos imersos? A responsabilidade do pensamento da mãe? É uma ideia assim meio complexa essa, porque eu não tenho, pelo menos do ponto de vista científico, não é? Nenhuma comprovação, nunca vi uma pessoa descobrir manancial de água interno por efeito da água emitir radiação eletromagnética. Nunca vi isso. Isso não é científico. Agora, às vezes, uma pessoa pode ter percepção espiritual e um espírito revelar para ela que ali naquela profundidade tem água circulando. Isso eu posso admitir como possível, não é? Mas não, a gente não detecta água porque a água emite radiação eletromagnética. A gente tem, isso sim, isso é científico, que eu vou falar agora. Você pode injetar ondas eletromagnéticas na superfície da Terra com recursos de antenas que a gente usa, tá certo? A Terra é um mau condutor elétrico, mas a gente pode ter uma certa penetração de ondas eletromagnéticas na Terra e a reflexão delas, dependendo do tipo de solo que está por baixo, pode dar informação de jazidas e pode dar informação de água também, não é? Nós descobrimos água lá no planeta Marte, debaixo da Terra, emitindo ondas de radar, ondas eletromagnéticas de curto alcance que reflete na água, porque a água absorve micro-ondas. Então, os radares usam micro-ondas. Então, a gente pode mapear jazidas de água com emissão e recepção das ondas, micro-ondas de radar, que são refletidas nos lençóis de água. Isso eu conheço cientificamente, é feito, e a geofísica utiliza desses recursos para fazer prospecção, tanto de bacias de água no subsolo, quanto também de jazidas de minérios. Mas não são médiuns que detectam isso, não. São aparelhos elétricos. Ele colocou aqui, ó, colocou assim, ó, em Brasília, você tem pessoas expertas em descobrir mananciais de água, professor. E aí ele complementou. Faz parte da cultura empírica daqui. Creio que a ciência já descobriu daqui para frente muita coisa. Pietro Baldi já falava disso. Mas não tem comprovação científica disso. E o SNC é Sistema Nervoso Central, ele colocou lá. Pois eu acho que não tem comprovação científica disso. Então é difícil, não tem trabalho sistemático da ciência para demonstrar que isso é uma realidade. Como eu sou físico, como eu sou cientista, eu não acredito em tudo que as pessoas dizem. Eu quero ver o fato demonstrado experimentalmente, verificado realmente, tá certo? Então, eu disse que é possível que alguma pessoa possa contar com a ajuda de espíritos que podem os espíritos, descobrir manancial e, de alguma maneira, comunicar mediunicamente essa informação para o médium, para o sensitivo.
mas não é ele que descobre por ondas eletromagnéticas, não tem nada a ver com isso. Professor, o Cadinho colocou: quando André Luiz escreve sua obra, ele já se encontra em estado evolutivo moral e espiritual desprendido de sua identidade terrena. Ele é um espírito que a gente conhece o processo de evolução, de aprendizado dele no mundo espiritual, através dos seus livros, da sua série. O primeiro livro é O Nosso Lar, não é? E o último livro é E a Vida Continua. O André Luiz do Nosso Lar, diferente do André Luiz do A Vida Continua. Está muito mais progrediu, aprendeu, melhorou muita coisa. Mas ele vai precisar de reencarnar muitas vezes ainda. Ele não é um espírito evoluído como a gente pensa. Não é um espírito superior, não. É um espírito em evolução. O Manuel colocou assim: boa noite a todos. Mesmo que esteja tudo dentro da normalidade entre o médio e o plano espiritual, mesmo assim tem que ter o merecimento para que ocorra a cura ou alívio da obsessão? Todo auxílio espiritual que desce do mundo espiritual em nossa direção leva em conta o nosso mérito. A lei de ação e reação não é violada por nenhum espírito superior. Nenhum. Nem Jesus violou a lei de causa e efeito. E ele colocou, professor, né? Tem que ter o merecimento de quem procura o socorro, é isso, né? Então, olha, quando a gente procura socorro, a gente também deve se esforçar para merecê-lo. Porque não basta pedir, é preciso pedir e fazer por onde receber. Fazer o nosso próprio esforço. É a mesma coisa de você ir no médico, não é? O médico te faz um exame, te dá uma receita e você não toma o remédio porque não liga. O remédio espiritual é a gente corrigir as nossas falhas. Professor, a Suzy Prudente colocou: professor, o senhor é cobre. Eu sou mais para cobra do que cobre, viu, Suzy? Obrigado pela sua gentileza. O Diego Espírita colocou outra pergunta. Professor, o fato de estudarmos todo o livro Mecanismo da Mediunidade e entendê-lo por completo, juntamente com uma disciplina edificante, nos habilita a fazer parte de grupos mediúnicos? Nos ajuda bastante. Ou devemos esperar uma convocação da espiritualidade de irmãos que participam? Não, na verdade, todas as pessoas que querem participar de grupo mediúnico, né, devem procurar uma casa espírita bem orientada, entrar nos cursos organizados, nas casas espíritas bem organizadas, bem estruturadas, aprender, fazer exercício, né, e devagarinho ir se desenvolvendo para fazer parte, mais tarde, de um grupo mediúnico de trabalho. Antes de trabalhar, a gente vai aprendendo. Aqui na nossa casa espírita, por exemplo, a Sociedade Espírita Obreiros do Bem, que eu faço parte aqui em São Carlos, nós temos um curso de 3 anos preparativo para as pessoas que querem participar de grupo mediúnico. As pessoas que levam a sério, participam, começam e terminam e querem prosseguir, a gente depois vai encaminhando para os grupos mediúnicos que podem recebê-los para um trabalho de continuação, porque a gente desenvolve a mediunidade na vida inteira. Não é? Mediunidade é uma coisa que progride na gente com o nosso progresso espiritual. A gente começa com médium simples, com pouco recurso, e depois de algumas encarnações trabalhando e treinando, a gente vira médium, como o Divaldo, como a Ivone do Amaral Pereira, como o Chico Xavier, mas tem que evoluir para isso. Então, professor, chegamos ao final aqui dos comentários. O pessoal já não tem... Deve ter algumas dúvidas aí, deve estar matutando um pouco. Mas não chegou mais nenhuma aqui para nós.
O último comentário que a gente tem aqui é do Marcos Carvalho, né? Estava sumido aí, agradecendo mais uma noite iluminada, edificante e harmoniosa. Harmoniosa e abençoada. Abençoada. Abençoada por Deus, que Deus nos abençoa sempre quando a gente se dispõe a fazer o nosso melhor. A Olga também colocou, não há como não ter gratidão pela live e pelos organizadores. Nós que agradecemos, Olga. De coração. O Cadinho colocou, gratidão pelos ensinamentos, professor Otacílio. Gratidão pela sua participação e ajuda com as perguntas que são muito importantes. Ó, já estão aqui, ó, professor Otacílio deveria ser presidente da FEB. Deus me livre, não me deseje isso, por favor. Eu não quero ser presidente de nada. Eu mal consigo presidir os meus atos. Isso que eu ia falar, a gente mal consegue, né, professor? Então, pessoal, muito obrigado aos parceiros de transmissão, na Rede Amigo Espírita, a Rádio Web Fraternidade, ao Centro Espírita Chico Xavier de Santos, ao Zé Henrique pela música, né, pela composição Isso, da melodia, ficou muito bonita. Agradecimentos à Ana, que nem diz a Diná lá no começo, que a Ana está muito bem sintonizada. E está mesmo. Com a espiritualidade, que conseguiu transmitir para nós aí o capítulo. Né? E a todos vocês aí que estão conosco, tem o pessoal da Pensilvânia, de Recife, do Sul, do Nordeste. Semana passada eu esqueci de falar, mas tinha gente do Japão, professor, também. Tem sim. Então, é só gratidão a Deus por essa oportunidade de trabalho, né? Por podemos estar aqui. Isso Muita mesmo. paz. Eu só tenho que agradecer mesmo. Aí, Ronaldo, você faz a prece de agradecimento por nós. Faço sim, professor. A Lala dos Estados Unidos, ó. Lala. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, a espiritualidade que nos ampara, que nos auxilia, a todos os amigos bondosos que estiveram conosco nesta semana, a todos aqueles que estiveram conosco nesta live, nesta aula. Vamos pedir preces para todos aqueles também que no momento seguinte poderão assistir essa live, esses ensinamentos deixados aqui pelo nosso professor Otacílio, que através da espiritualidade bondosa consegue nos esclarecer, minimizar nossas dúvidas, nos orientar para uma vida melhor como médium, como espíritos que somos, e que possamos, com esses ensinamentos, colocarmos em prática essas bênçãos em nossas vidas, no nosso trabalho mediúnico, para que juntos possamos evoluir como espírito que somos e possamos colaborar para a melhoria da psicosfera do nosso planeta, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, enfim, do nosso lar. Nos ampare, Mestre querido. Abençoa a toda a humanidade,
a todos aqueles que estão nas esferas espirituais menos esclarecidos do teu amor, da tua paz e da tua misericórdia. Que juntos possamos, a cada dia, nos melhorar e contribuir para a evolução do nosso planeta. Que assim seja, mestre querido. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, muita paz no coração de todos vocês. Abraços fraternos, meus irmãos, e até a próxima sexta-feira com mais um estudo da obra Mecanismos da Mediunidade. Até a próxima.